Oi, tudo bem? Meu nome é Daniel Sales, eu sou ortodontista, criador do sistema autoligado dual bidimensional e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês o que é o sistema autoligado dual bidimensional e o porquê que você deve utilizá-lo em seus tratamentos. Bom, o que são brackets autoligados? São brackets que, ao invés de você colocar uma borrachinha ou um amarrilho para segurar o arco no bracket, ele possui um clipe ou uma tampa que com uma chave você abre esse clipe, insere o arco, depois você fecha o clipe e o arco fica com uma interação automática dentro do seu bracket, não precisando de elementos externos para fechá-los. Por isso se denomina brackets autoligados. Qual é o grande diferencial dos brackets autoligados para os brackets convencionais? Bom, o primeiro ponto importantíssimo é que as borrachinhas que nós costumamos utilizar, elas seguram 60% mais da placa bacteriana. Então, muitas vezes, o paciente fica com um aspecto como esse, quando retorna ao seu consultório, principalmente quando fica um bom tempo sem consultar. A grande questão para a gente, além da placa bacteriana, é que esses brackets convencionais causam cerca de 600 vezes mais atrito. Ou seja, nós precisamos aplicar muito mais força para que o dente se movimente e aí nós geramos uma série de fatores que nós vamos explicar em aulas futuras para vocês e que vai comprometer o nosso tratamento tanto em termos biológicos quanto em termos de velocidade. Bom, então nós utilizamos um sistema onde nós usamos brackets autoligados associados a arcos termoativados, o uso inteligente de stops, levantes de mordida e algumas vezes elásticos intermaxilares. Nós conseguimos resultados como esse, por exemplo, onde nós temos um excelente resultado, uma grande movimentação dentária, sem fazer qualquer tipo de extração, sem fazer qualquer tipo de desgastes interproximais, em poucas consultas, tudo baseado num sistema de forças leves, baixíssimo atrito, respeitando o autocinese. Tudo isso nós iremos explicar para vocês conforme vocês forem assistindo às próximas aulas. Mais um exemplo de resultados de tratamentos como esse, que nós conseguimos em apenas 4 meses, em apenas 2 consultas. Então são resultados também excelentes, também sem fazer qualquer tipo de extração, sem fazer nenhum tipo de desgaste interproximal. Apresentar também mais um outro resultado clínico que nós obtivemos nesse caso aqui em 6 meses de tratamento, em apenas 4 consultas. Repetindo de novo, também sem nenhum tipo de desgaste interproximal e sem nenhuma extração. E mais um exemplo clínico de um arco inferior também, que também foi tratado em apenas 4 meses, em apenas 2 consultas. Nesse caso específico, além de não fazer extração, além de não fazer nenhum tipo de desgaste interproximal, nós corrigimos o overjet, nós corrigimos linha média, nós temos uma série de fatores envolvidos aqui que a gente vai explicar para vocês em aulas futuras. Eu espero que vocês acompanhem a gente aqui nessa série de aulas. Bom, então a gente tem um sistema com baixíssimo atrito, com forças super leves. Nós trabalhamos então com um sistema que a gente consegue rápido alinhamento e nivelamento. Tratamentos, a gente preza muito por isso, tratamentos sem prejuízos biológicos, com muito menos reabsorções radiculares, recessões gengivais, comprometimentos periodontais e em menor número de consultas. Então, vocês assistindo às aulas futuras, vocês vão entender mais a fundo como é que funciona esse sistema autoligado dual bidimensional e vocês vão ver as grandes vantagens de se utilizar o sistema. Nós falamos sempre que só utilizar brackets autoligados não resolve o seu problema. Vocês precisam entender toda a composição do sistema, que são a associação de brackets com arcos termoativados, com o uso inteligente dos stops e com os levantes de mordida. Bom, os brackets autoligados, o sistema autoligado também possui algumas deficiências, como todo sistema possui. E quais são as grandes deficiências do sistema autoligado?
na verdade, não é uma exclusividade do sistema autoligado em si, e sim de todas as técnicas straightware, que é a dificuldade na finalização, principalmente porque nós não temos controle de torque. A gente vai falar rapidinho sobre isso também aqui agora. E a gente tem um assunto importantíssimo também, que é o custo dos brackets, que é um grande mito, né? Que na verdade o custo material em si ele é maior, mas vamos conversar sobre isso já já. Bom, então vamos falar um pouquinho da parte técnica sobre as deficiências do sistema autoligado. Tudo isso é gerado por quê? Nós temos um sistema em que nós temos um slot normalmente tamanho 22 por 28 e nós terminamos com um arco de calibre muito menor do que esse slot suporta. Celestino Nobre já falou pra gente que a gente perde 2,5 graus a cada 0,01 polegadas de folga. O que significa isso pra gente na prática? Se eu, por exemplo, termino com um arco 19 por 25, eu tenho uma folga de 0,03 polegadas, que na minha prática clínica em graus, significa que eu perdi aí 7,5 graus. Eu posso perder até 7,5 graus na minha precisão que eu utilizo. Se eu termino com um arco 17 por 25, a minha folga é ainda maior. Eu tenho uma folga de 0,05 polegadas, que me significa uma perda de até 12,5 graus. Então, se eu estou utilizando uma precisão Volt, por exemplo, que eu tenho um incisivo central superior, que ele preconiza terminar em 12 graus, eu posso chegar até em 0 graus. E vocês, quem quiser saber mais sobre isso, nós temos uma aula gravada também, que é a aula de controle de torque, onde a gente explica toda essa parte com bastante detalhe. E como que a gente soluciona esse problema de controle de torque? E aí eu quero apresentar para vocês o que é o sistema autoligado dual bidimensional. Resumidamente, o que é esse sistema? É um sistema onde nós temos 2 tamanhos de slots e 2 tipos de interações de brackets autoligados no mesmo aparelho. Como é que ficaria isso? Nós teremos brackets autoligados passivos com slot 22 nos caninos premolares e tubos 22 também nos molares, ou seja, nos dentes posteriores, e nos dentes anteriores nós temos os brackets autoligados interativos com o slot 0,018. O que significa isso? Nós temos um preenchimento total do slot quando nós chegarmos no arco 18 por 25, que no nosso sistema é o último arco a ser utilizado. E aqui nós vamos abranger as vantagens de todos os componentes do sistema. Então, quais são as grandes vantagens do sistema autoligado, seja ele qual for você esteja utilizando? É o rápido alinhamento e nivelamento e tratamentos biologicamente menos agressivos, porque nós estamos pensando aqui em baixíssimo atrito em arcos termoativados. E aí nós suprimos toda essa deficiência utilizando a técnica bidimensional, que nos proporciona um controle de torque anterior. Nós utilizamos apenas uma prescrição, então fica muito mais simples a nossa logística, nosso trabalho, nossa gestão de consultório. E a gente tem simplicidade e um extremo controle nas mecânicas de deslize. E para ajudar essa parte, nós temos o duplo sistema de interação. Então nós temos brackets passivos, onde é necessário folga, onde nós temos que ter deslize, e brackets interativos, onde nós precisamos de controle de torque. Para quem ainda não conhece os sistemas de brackets, a diferença de brackets passivos e interativos, procura nossas aulas. Nós temos também aqui uma aula gravada sobre a diferença entre brackets passivos e brackets interativos. E, como a gente fala sempre, nós não pensamos apenas em brackets, nós pensamos em sistema. Então eu tenho que falar para vocês quais são os componentes desse sistema. Uma das coisas mais importantes é o uso inteligente dos stops. Então o stop muitas vezes vai potencializar o nosso tratamento, vai fazer efeitos que vai nos adiantar muito tempo e a gente vai ganhar muitas consultas com tudo isso. O uso inteligente também dos levantes de mordida, eles são fundamentais na grande maioria dos casos. O uso de elásticos em forças leves, com forças leves desde o início do tratamento, em muitos casos eles são muito bem indicados, e quando bem indicados e quando bem utilizados, eles vão também otimizar ainda mais o seu tratamento. Nós somos apaixonados pelos sistemas
de ancoragem temporária, ancoragem absoluta. Para quem não conhece, conversa com a gente, nós teremos também aulas gravadas sobre isso. O sistema de ancoragem revolucionou a ortodontia. Hoje a gente não consegue mais pensar a ortodontia sem sistema autoligado e sem ancoragem absoluta. Um outro dispositivo, um componente importante no sistema também são os protratores mandibulares, que vai nos auxiliar muito em tratar não somente dente, mas em face do paciente. Hoje em dia a ortodontia é toda baseada em face. E a ortodontia miofuncional, onde nós temos uma filosofia onde nós não tratamos apenas na consequência, a gente pensa na causa dos problemas, acelerando demais ainda o nosso processo e ainda evitando riscos. Vamos conversar futuramente sobre tudo isso, sobre cada componente desse sistema. E aí a gente consegue alguns resultados como esse. Tratamentos realizados em apenas 10 meses, também sem nenhum tipo de desgaste, sem nenhum tipo de sem fazer nenhuma extração, muitas vezes sem utilizar disjuntores. Nesse caso a gente não utiliza disjuntores, apenas uma precisão, com apenas 2 pares de arcos termoativados. Vocês observem que o que a gente consegue de bioadaptação transversal de maxilares, correção de apinhamentos, correção de disloversões com bastante tranquilidade. Mais um exemplo clínico, onde foi tratado com o sistema autoligado dual bidimensional, mais a associação de protratores mandibulares, onde nós comentamos que nós tratamos apenas dentes, tratamos faces de pacientes, a gente melhora todo o perfil do nosso paciente. Mais um caso clínico de paciente tratado com sistema autoligado dual bidimensional, nesse caso associado a aparelho miofuncional, onde nós, mais uma vez repito, nós temos um tratamento pensando não só em dente, pensando em face de paciente. Mais um exemplo clínico de um tratamento agora no paciente classe 3, com mordida aberta anterior, onde nós conseguimos um resultado fantástico, também tratando de face de paciente, nesse caso associando o sistema autoligado dual bidimensional com a ancoragem absoluta. Nesse caso utilizamos parafusos instalados em região de buccal shelf, onde observem aqui o quanto nós temos de melhora de perfil do paciente. Então a gente muda não só o dente, mas a gente muda a vida das pessoas. E uma questão muito importante que eu gosto muito de conversar é: esse sistema é viável financeiramente? Vamos ter uma breve discussão sobre isso aqui. Bom, primeira coisa, nós ortodontistas temos que entender que o nosso consultório ele é uma empresa. Então nós temos que tratá-lo como uma empresa. Nós temos que ter conhecimentos básicos como: quais são os meus custos fixos, quais são os meus custos variáveis, quanto custa a minha hora clínica. Isso é uma conta básica que nós temos que fazer. Nós iremos conversar bastante sobre isso também em aulas futuras. Para a gente entender mais a fundo, a gente tem que entender que o nosso tempo, ou seja, o nosso trabalho, ele custa muito mais caro que o aparelho. Vou provar para vocês que os brackets autoligados, apesar de custarem mais caros, os tratamentos realizados com o sistema autoligado são muito mais baratos que os tratamentos realizados com brackets convencionais. A gente fala muito que os tratamentos realizados em menor tempo e menor número de consultas vai ter para a gente menos custos e, consequentemente, um maior custo. Só que para a gente conseguir todo esse sistema, nós precisamos de trabalhar com um sistema de preço fechado. E a gente tem a velha cultura da ortodontia de trabalhar com manutenção. E aí vale aqui uma breve reflexão sobre as diferenças entre se cobrar preço fechado e em se cobrar manutenção. Quais são os problemas que nós temos em se cobrar manutenção? Bom, o primeiro ponto que eu acho mais importante é: o nosso cliente, o nosso paciente vai comparar. Então ele vai te ligar e vai te perguntar: quanto custa a sua mensalidade? Quanto que é a sua manutenção? Para ele, o seu tratamento é igual ao tratamento de todos os colegas da sua rua, da sua cidade, do seu bairro. Então, se para ele todos os tratamentos são iguais, ele vai procurar o mais barato. E isso vai permitir uma margem de comparação com todo mundo. Uma outra questão muito importante é que
Nosso contrato consta que nós precisamos fazer reajustes anuais. Só que muitas vezes é difícil fazer isso. Geram reclamações, por mais que seja em contrato, às vezes você não consegue cumprir, ou se você cumpre, você tem problemas com isso, o paciente vai reclamar, alguns vão querer mudar de lugar, enfim. Causa um estresse e uma grande desconfiança do cliente na fase final. O cliente seu não vê a hora de tirar o aparelho. Por que ele não vê a hora de tirar o aparelho? Porque ele não vê a hora de terminar de te pagar. Porque ele entende que está te pagando a consulta e quanto mais rápido ele tirar o aparelho, menos ele vai gastar. Porque ele te paga quando ele vem, ele vai pagar para você até quando você tratá-lo. Então você fica com aquela pressão de ter que terminar logo o tratamento e muitas vezes você não termina bem feito. Você pode ter todo o capricho do mundo, mas o seu cliente está entendendo que você está enrolando ele. E isso é uma coisa muito ruim que o sistema de preços fechados elimina para a gente. E um outro ponto importantíssimo é que vincula o pagamento da mensalidade ou da manutenção à visita dele ao consultório. Ou seja, ele vem ao seu consultório pensando que, poxa, eu tenho que ir lá, eu tenho que pagar. E muitas vezes ele não tem o dinheiro para te pagar e muitas vezes ele não vai. Mas a gente vai conversar mais a fundo sobre isso futuramente também. E quais são as grandes vantagens de se cobrar o valor fechado, ou se cobrar um tratamento? Primeiro ponto importante, ele vai eliminar ou vai diminuir drasticamente as comparações, porque cada cliente se vai fazer a sua maneira de pagar. E quando a gente fala em cobrar preço fechado, você não precisa que ele te pague à vista, ele não vai te pagar à vista. A diferença é que você vai passar para ele um preço fechado, vai cobrar valores mensais, só que esses valores mensais eles têm fim. Não é findado apenas quando se termina o tratamento. Então ele não está vinculado diretamente a isso, tá? E isso vai fazer com que aumente muito a confiança do seu cliente com o seu trabalho. Ou seja, a sua previsão de tempo de tratamento não vai estar ligada diretamente à maneira como ele te paga. E vai eliminar esse estresse, essa desconfiança que ele tem quando vai terminar o tratamento. Muitas vezes ele vai até querer ficar mais tempo de aparelho porque está entendendo que você vai demorar mais tempo porque você espera um tratamento muito mais bem finalizado. Isso te gera uma tranquilidade, uma confiança do cliente que vale muito a pena. E um outro ponto importantíssimo é que desvincula o pagamento dele, da mensalidade ou da manutenção, à visita ao consultório. Bom, como já falei várias vezes, nós iremos falar sobre isso em lives futuras, em aulas futuras. E eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Eu quero que vocês conheçam, quero que vocês entendam, quero que vocês comecem a utilizar o sistema autoligado dual bidimensional no seu consultório, para vocês verem na pele, vocês verem em loco, verem ao vivo aquilo que eu venci no meu consultório há mais de 5 anos. Então, espero vocês em aulas futuras. Até breve. Um abraço.